que essa palavra possa falar também ao seu coração, assim como falou ao meu coração, assim como vai continuar falando ao meu coração. O livro é o livro de Atos dos Apóstolos e o capítulo é número 1. O livro é o livro de Atos dos Apóstolos e o capítulo é número 1. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais na Tua presença em oração, nessa noite deste dia. Pai querido, esse teu humilde servo clama pela Tua graça, infinita misericórdia sobre a minha vida, para que uma vez mais, Pai querido, o Senhor possa neste momento também perdoar a todos os meus pecados e obras, tudo aquilo que falei e pensei diante de Ti que te entristeceu. E nessa noite, ó Pai, uma vez mais, o Senhor venha enviar da Tua palavra à minha mente, ao meu coração. Pai querido, que quando louvado seja Deus, eu proferir nessa palavra, que seja a Tua palavra, Pai querido, e não a minha palavra, mas a Tua palavra, que possa ir de encontro, Pai querido, à Tua igreja. Abra também nessa noite a mente espiritual da Tua igreja, o ouvido espiritual da Tua igreja. Prepara, Pai, o coração da Tua igreja para receber da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero, assim, nessa oportunidade, uma vez mais, estar saudando a amada igreja com as mais sinceras e calorosas paz do Senhor Jesus. Amém? Receba em seus corações a paz do Senhor. Você também, meu amado, minha amada, que está por essa live, que vai nos acompanhar através do canal do YouTube, dentro do seu lado. Receba também a paz do Senhor no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quero nessa oportunidade já estar convidando a amada igreja, uma vez mais, a abrirem as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, e o capítulo é o de número 1. Vamos estar lendo alguns versículos mediante aquilo que o Senhor nos revelar. Pelo Espírito Santo de Deus, nós estaremos assim, falando, amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Que nessa noite essa palavra possa ser edificante ao nosso coração. É um tema muito simples, mas também é um tema, ao mesmo tempo, muito forte, porque é um tema que vai inserir a todos aqueles que são compromissados com o Senhor Jesus, conforme nós já falamos hoje na palavra devocional, ali no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 9, no verso 23, sobre aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Então agora nós estamos diante de um tema também que vai nos levar a refletirmos qual foi o propósito que o Senhor Jesus nos chamou. Louvado seja Deus. E para que Ele nos chamou? Louvado seja o nome santo do Senhor. E a responsabilidade que nós temos, diante do Senhor. O tema é esse. Autorizados a falar de Jesus. É simples, Autorizados a falar de Jesus. Por que autorizados? Porque todos podem falar de Jesus. Louvado seja Deus. Mas para dar testemunho de Jesus, requer, louvado seja o nome santo do Senhor, algumas exigências, temos que termos algumas
característica para que as pessoas possam entender por que nós somos autorizados a falar de Jesus. Fique conosco e você vai entender nessa mensagem. É uma mensagem revelada pelo Espírito Santo ao meu coração, e eu creio que vai falar também ao seu coração em nome do Senhor Jesus, porque isso muito nos edifica, nos incentiva a permanecermos no chamado e fazermos a obra, porque quando nós temos a autorização para fazermos é melhor. Louvado seja Deus, principalmente quando essa autorização é do dono da obra. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versos 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que é a respeito ao reino de Deus. Estando com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu o templo e o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Louvado seja Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que nessa noite, louvado seja Deus, uma vez mais, o nosso Deus, Ele possa estar se revelando a nós através desta palavra. Porque nós recebemos, louvado seja Deus, a autorização do próprio Senhor Jesus para anunciarmos o seu nome, e em todos os lugares que assim Ele determinar que nós venhamos anunciar para a glória do seu nome. Estamos diante de um relato, louvado seja Deus,
muito forte, o qual não tem, louvado seja o nome santo do Senhor, aqui a descrição do escritor, mas nós conseguimos entender um pouquinho, através de alguns estudiosos têm nos ensinado, louvado seja Deus, que este livro de Atos dos Apóstolos, ele foi não diretamente escrito pelo apóstolo Paulo, mas foi ditado, tudo quanto está aqui registrado foi ditado pelo apóstolo Paulo. Mas, pastor Geraldo, ditado a quem? Ditado ao doutor Lucas, ao evangelista Lucas, aquele que escreveu o Evangelho. Louvado seja Deus, segundo escreveu o Evangelho de Lucas. Está lá, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Ali também, louvado seja Deus, foi ditado por um homem de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque sabemos que Lucas, ele passou a ser um escriba, acompanhante diariamente do apóstolo Paulo, principalmente nas suas prisões, por ser um homem respeitado, louvado seja Deus, da alta hierarquia, louvado seja Deus, familiar entre as nações. Então Lucas tinha acesso às prisões do apóstolo Paulo. E sendo ele doutor, mas porém da medicina, um médico que estava cuidando do apóstolo Paulo, até mesmo por determinação da própria Roma, porque sabemos que o apóstolo Paulo ele tinha dupla nacionalidade. Ele era tanto judeu como também romano. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí, Lucas, vendo as maravilhas, louvado seja Deus, que o apóstolo Paulo havia realizado, louvado seja Deus, ao se recuperar o seu físico e sair para realizar a obra do Senhor, diz a Bíblia, louvado seja Deus, também no livro de Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo estava pregando, e ali naquele dia ele começou a pregar de manhã, e era meio-dia, ele ainda estava pregando a palavra de Deus. E a Bíblia fala sobre um jovem, se não me falha a memória, Eutico, que estava sentado na janela. Eis aí, louvado seja Deus, o perigo de não estar dentro nem fora, estar na janela. Porque quando nós estamos na janela, a nossa tendência nunca é de cair para dentro, mas sempre para fora. E como naquela época as casas eram, algumas delas altas, e essa que o apóstolo Paulo estava ali ministrando a palavra, entendemos que era, louvado seja Deus, um sobrado alto. E esse jovem decidiu sentar-se na janela para ouvir a Paulo. Mas, conforme passado o tempo da sua pregação, que foi uma pregação bem extensa, ali de 5 horas ou 6 horas, né? Ele começou a pregar às 6 da manhã, aí meio-dia ele ainda está pregando, então estamos com 6 horas de culto. 6 horas o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus. Mas isso, naquele tempo, do primeiro século, era normal, né? As pregações longas acerca do reino de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele ficava dias pregando a sua palavra, né? Como um sermão
Louvado seja Deus, aquela mensagem que ele pregou, que estava ali aquele povo, parece, se não me falha a memória, a Bíblia diz que já estavam há 3 dias com ele, ouvindo da palavra, a sua pregação, e ele observou e percebeu que eles estavam não somente cansados, mas também estavam famintos, com fome. E ali os discípulos chegaram e falaram: mestre, eu aconselho o senhor dispensar esse povo aí, porque já estão 3 dias conosco, e ali tinha mulheres e crianças, né? Idosos, e esse povo não tem se alimentado somente da palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. Por mais, amados, que nós sejamos espirituais, mas nós temos também a necessidade do alimento sólido, físico, né? Para alimentar o corpo físico, o corpo humano. Louvado seja o nome santo do Senhor. Senão é imprudência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso não é buscar a Deus, não é adorar a Deus. Louvado seja Deus. Nós estamos deteriorando o templo de Deus, que é o nosso corpo. Se somos templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar também o quê? Do corpo físico. Louvado seja Deus, não somente no sentido clínico, né? Mas também no sentido, louvado seja Deus, de alimento. Nós temos que nutrir, louvado seja Deus, as necessidades do nosso organismo, para nos mantermos de pé. E ali o Senhor Jesus observou que aquele povo estava cansado e com fome. Aí os discípulos deram logo a palavra final: Senhor, libera eles para ir embora e a gente, segue, a gente vai procurar um lugar para a gente comer. Vamos, louvado seja Deus, Senhor, vamos procurar um self-service. Eu também estou faminto, Senhor. Vamos lá comer, porque louvado seja Deus, ainda que o espírito esteja pronto, né? Mas o corpo é fraco. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali Jesus olhou para eles e falou: eles não entenderam. Porque muitas das vezes, amado, é cômodo nós nos preocuparmos somente com nós mesmos, não com as demais pessoas. Louvado seja Deus. Uma coisa chama a outra, né? O Senhor Jesus que falou: aquilo que você quer que os homens vos façam, fazer nós primeiro. Queremos ser bem tratados, bem servidos, mas será que nós temos tratado bem o nosso próximo, o nosso semelhante? Será que nós temos servido aqueles que têm necessidade? É um caso para nós avaliarmos, né, ao longo da mensagem. Então ali o Senhor Jesus mandou que eles alimentassem o povo, e o Senhor fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Muito bem, era só para entender que Jesus não despede ninguém com fome, e muito menos com falta de nada. Louvado seja Deus. Agora, voltando ao apóstolo Paulo, que ele estava pregando, louvado seja Deus, essa mensagem nós vamos falar muito dos feitos realizados por Deus através da vida do apóstolo Paulo. O jovem se desequilibrou, ou não sei se ele cochilou, e quando cochilou ele caiu. Caiu para onde, pastor Geraldo? Para fora. Caiu lá embaixo. Tudo isso para explicar o porquê que o médico Lucas, doutor Lucas, se tornou um escriba do apóstolo Paulo. Então, ele caiu. E a Bíblia diz que literalmente o jovem morreu devido à altura. Está lá caído, as pessoas desceram para ver. E apóstolo Paulo, não tem mais jeito não. Ele morreu, acabou. Botamos a mão lá, examinamos, está morto. Sepultado. Aí o apóstolo Paulo desceu, louvado seja Deus, e entendemos que ele lançou as suas mãos sobre aquele jovem, né? E ali ele falou com o pai, e a Bíblia diz que o jovem, louvado seja Deus, ele recuperou o seu estado
louvado seja Deus, normal, ele voltou à vida. Ele havia perdido a sua vida realmente, mas ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nessa noite eu já quero, louvado seja Deus, direcionar uma palavra a você, meu amado, minha amada. Se você está quase morto ou meio morto, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu tenho uma palavra profética ao teu coração. O mesmo Deus que usou o apóstolo Paulo com uma palavra profética, com uma oração, com uma imposição, louvado seja Deus nessa noite, pela sua santa e infinita graça e misericórdia. Ele também vai me usar neste lugar para profetizar na sua vida, para enviar uma palavra de vida ao seu coração. O que está morto na sua vida nessa noite, louvado seja Deus, ainda que o seu estado seja de morto, louvado seja Deus, mediante esta palavra profética, eu creio que a mesma vida que entrou em Eutico é a mesma vida que vai entrar em você também nesta noite. Receba a vida de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, aquele jovem recuperou o seu estado físico e todos ficaram atônitos. Louvado seja Deus com aqueles feitos pelas mãos do apóstolo Paulo. E Lucas estava ali escrevendo aquilo. Louvado seja Deus. Mas ali ainda não como escriba. Ele anotou talvez no papel, ou até mesmo na sua mente. Ele ficou, rapaz, eu mesmo fui lá, eu sou médico. Eu examinei o jovem. Ele estava morto, não tinha nenhum batimento cardíaco, era impossível, ele estava literalmente morto. Mas Paulo botou as mãos sobre ele e a vida voltou. Louvado seja Deus no corpo do Eutico, e não será diferente na sua vida. Aquilo que estava morto na sua vida nessa noite vai tornar a viver. Em nome de Jesus. E aí, Lucas, o médico, o doutor Lucas, tomou uma decisão. Eu vou não somente cuidar do apóstolo Paulo, por determinação de Roma, ele era salariado, é isso, mas também eu vou anotar todos os feitos realizados por ele. E começou a anotar. Louvado seja Deus, esse é um dos feitos que está aqui registrado. Começou a anotar no livro de Atos dos Apóstolos, que Lucas registrou todos eles, e foi registrando, e aqui dá-se início ao livro de Atos dos Apóstolos. Tudo isso para explicar que o livro de Atos dos Apóstolos teve, louvado seja o nome santo do Senhor, um escritor, que foi Lucas, mas teve também um mentor, alguém que mentalizou aquelas palavras do acontecimento a ele. Algumas coisas Lucas viu e outras coisas o apóstolo Paulo contou para ele. Por exemplo, nós estamos diante de um feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aqui nós temos o entendimento claramente, por mais que sejamos neófitos na fé, que não temos entendimento, nós sabemos que aqui Lucas não viu esse acontecimento, mas ele recebeu, louvado seja Deus, o conhecimento deste acontecimento através do apóstolo Paulo. Então ele iniciou o livro dessa maneira, porque aqui nem mesmo o apóstolo Paulo ainda não tinha sido alcançado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui ainda está um pouco distante.
Aí depois ele começa a se destacar, louvado seja Deus, ali pelo livro, pelo Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 6, louvado seja Deus, aonde ele é louvado seja Deus, exatamente, a partir do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Ali começa a ver a manifestação do apóstolo Paulo, mas não ainda Paulo, mas sim de Saulo. Louvado seja Deus, alguém que foi enviado por Roma, tinha autorização de Roma para prender os cristãos e tinha também autorização da patente alta dos religiosos da época, a começar pelo sacerdote Anás e pelo sumo sacerdote Caifás, que era o dono, se achava o dono do templo de Jerusalém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ali, louvado seja Deus, se manifesta pela primeira vez ali a presença do apóstolo Paulo, não Paulo, Saulo. Louvado seja Deus. Por isso que eu falei que Lucas não vivenciou esse momento, vivenciou, e muito menos Paulo, porque Paulo aqui ainda não tinha entrado, louvado seja Deus, no cenário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas depois ele entra no cenário onde o próprio Senhor Jesus o escolhe. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer a você, meu amado, minha amada, que nesse momento está nos ouvindo e nos vendo através dessa live, que vai também nos acompanhar através do canal do YouTube, o Tempo no seu lar, que não adianta tão somente você se qualificar para ser. Você tem que ser chamado para ser. Louvado seja Deus. Não, pastor, eu estudei muito, eu fiz teologia, eu sou formado, reformado, decorado, condecorado, eu tenho vários diplomas, várias formações, e agora eu vou ser. Não, você tem que ser chamado para ser. O apóstolo Paulo era um homem formado, culto, doutor, louvado seja Deus, da lei, era um homem que falava, se não me falha a memória, acho que 5 ou 6 idiomas, era um homem de alta cultura, louvado seja Deus, e no momento ele se tornou um homem de alta autoridade também de Roma. O próprio César, o enviou para estar ali, louvado seja Deus, em Israel, com esse propósito de acabar com a seita desses chamados nazarenos. Mas aqui, louvado seja Deus, dá-se início, louvado seja Deus, aonde que vai surgir o apóstolo Paulo nesse cenário. Primeiro vai surgir Saulo e depois Paulo. Louvado seja Deus. É uma palavra muito profunda, muito longa, nós vamos até onde o Espírito Santo nos conduzir. Porque toda mensagem ela tem um propósito. Louvado seja Deus. Eu creio que nessa noite não será diferente. Porque o próprio Deus falou para o profeta Isaías, o profeta messiânico, quando ele chegou diante do Senhor, questionando que o povo não estava dando ouvido à palavra a qual ele estava pregando em nome do Senhor. E ali o próprio Senhor, Deus falou: Isaías, fica tranquilo que esse povo não está dando ouvido, não é a sua palavra, é a minha palavra. Esse povo vai para o templo, eles se reúnem em praça pública, dizem que estão em meu nome, eles glorificam, eles louvam, louvado seja Deus. Mas Isaías, fica tranquilo, porque eu conheço o coração, a essência, o coração deles, Isaías, está bem longe de mim.
Então não adianta dizer que é. Tem que ser chamado, tem que ser escolhido pelo Senhor Jesus. E a visão de Deus em prol, louvado seja Deus, do ser humano é diferente da visão do homem. Louvado seja Deus. Não é a qualificação, mas é o chamado. Alguns se formaram, se qualificaram, louvado seja Deus, e Deus fez com que eles se esvaziassem do seu conhecimento, louvado seja Deus, da sua sabedoria, da sua cultura, da sua posição, para poder Deus usá-lo. Se nós fôssemos falar nessa noite de alguém que é semelhante a essas palavras, nós falaríamos de Moisés. Moisés era um príncipe no Egito, qualificado por Faraó. Louvado seja Deus, ele era um futuro herdeiro do trono faraônico. Mas Deus o exaltou de uma forma grandiosa, até mesmo para abater o próprio Egito e o próprio Faraó. Mas para Deus usá-lo, Deus primeiro fez o quê? Esvaziou ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele falou: Moisés, tu vai ter que se esvaziar. Louvado seja Deus. Tu vai tirar o cetro de príncipe das mãos e eu vou colocar um cajado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E tem outros que Deus colocou um cajado e usou também o seu intelecto. O que o senhor quer dizer, pastor Geraldo? Me explica, eu vou tentar te explicar. A situação do apóstolo Paulo foi diferente. O próprio Senhor Jesus aproveitou a sua formação, o seu intelecto, louvado seja Deus, o seu conhecimento de vários idiomas, para que ele pudesse penetrar em outras nações e, através do seu conhecimento, da sua cultura, louvado seja Deus, ele pudesse pregar o nome do Senhor Jesus. É por isso que nós somos alcançados. É por isso que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Louvado seja Deus, nós não teríamos nenhuma condição para ser alcançado se dependesse do grupinho dos 12. Eles se fecharam, se trancaram. Mas aí foi necessário haver uma intervenção do próprio Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque quando o homem tenta travar, louvado seja Deus, quando o homem tenta, não, a gente vai fechar aqui é só nós, é só o nosso grupo, é só a nossa denominação, é só a nossa convenção, louvado seja Deus. Deus fala assim: tá legal, eu vou penetrar aí, eu vou desarmar esse negócio aí. Louvado seja Deus, eu vou desarmar, porque o meu nome tem que ser louvado e glorificado nos 4 cantos dessa terra. Foi o que nós lemos nessa noite, no verso 18. Que este evangelho tem que ser pregado até onde? Nos confins da terra. O que quer dizer isso, pastor Geraldo? Me explica. Vou tentar te explicar. Tem que ser pregado nos 4 cantos da terra. Não é evangelho para Israel, não é evangelho para algumas nações, não é evangelho para a nossa nação brasileira que está em evidência, com muitos missionários, muitos trabalhos, muitas igrejas aí se levantando, louvado seja em toda a federação, enviando mensageiros até mesmo para outras nações, para proferir que Jesus Cristo é o Senhor. Não, nenhum de nós temos esse mérito. O evangelho tem que ser pregado até os confins da terra. Louvado seja Deus. Mas o que falta? O que nós temos que ter para pregar esse evangelho?
Aí nós vamos entender um pouquinho mais daqui a pouco. Aí vamos continuar falando do Dr. Lucas. Ele recebeu essas informações. E como escriba, como doutor, como homem intelectual, culto, ele registrou tudo. E passou a ser escrito o livro de Atos dos Apóstolos. Nós entendemos e cremos que foi ditado pelo apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Tanto que ele traz a sua trajetória como Saulo e depois ele dá-se início à sua trajetória como Paulo. E em nenhum momento ele também deixa de, louvado seja Deus, dignificar os demais apóstolos, os primeiros que foram escolhidos pelo Senhor Jesus. Ele exalta todos, ele fala sobre todos. Louvado seja Deus, mas ele explica tudo o que aconteceu. O que é o livro de Atos dos Apóstolos? É o relato do nosso dia a dia. O livro de Atos dos Apóstolos, amado, ele não se fechou, ele continua aberto. Quem dá seguimento a essa escritura não precisa mais colocar no papel, até se fosse colocar no papel todos os feitos realizados pelo Senhor Jesus ou pelo nome de Jesus, não existiria papel nos quatro cantos dessa terra. Porque exatamente nesse momento que nós estamos falando dessas maravilhas, pessoas estão sendo alcançadas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Milagres estão acontecendo nesse momento nos quatro cantos dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Como é que vai escrever isso? É impossível. Louvado seja Deus. Então nós damos seguimentos ao livro de Atos dos Apóstolos com os nossos feitos. Tudo que nós fizermos, é por isso que nós temos que ter muito cuidado. Como é que nós estamos procedendo na casa de Deus, na obra de Deus? Porque nós somos testemunha. A Bíblia diz aqui, testemunho. E quem nos qualificou como testemunho não foi um homem, não foi uma denominação, não é um apóstolo, não é um semideus, não. Quem nos qualificou é o próprio Senhor Jesus. Está aqui em vermelho. E vós sereis meus testemunhas, minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Jesus nos qualificou para sermos testemunhas dele. O que é que fala o testemunho? Ele fala de algo que ele realmente pode, louvado seja Deus, provar como verdade. Então nós estamos testemunhos porque nós somos mensageiros de Cristo e nós sabemos que o que falamos é uma veracidade da Bíblia. É verdade porque está escrito, é verdade porque nós fomos chamados, é verdade porque nós fomos convocados, é verdade porque nós temos obedecido o nosso chamado para que o nome do Senhor, aleluia, seja louvado e glorificado através da nossa vida. E registrou-se tudo. Recebemos as responsabilidades que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Porque nessa noite eu quero frisar muito sobre essas quatro responsabilidades que o Senhor nos deu. Sermos testemunho em Jerusalém, sermos testemunho na Judéia, sermos testemunha em Samaria e sermos testemunho até aos confins da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que responsabilidade que o Senhor nos deu. E há uma pergunta: será que nós temos cumprido com o íntimo do Senhor? E sabemos também que no livro de Marcos,
Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 16, se não me falha a memória, está escrito lá, quando o Senhor fala aí por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todos que crerem e forem batizados serão salvos. Em meu nome, Ele nos dá autoridade para expulsarmos demônio. Diz que se nós pegarmos em serpente e formos mordidos, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Por isso que eu falei, se nós fôssemos falar de todos os feitos que estão registrados em Atos dos Apóstolos, e como existe uma veracidade de que realmente o Atos dos Apóstolos foi ditado, louvado seja Deus pelo apóstolo Paulo, louvado seja o nome santo do Senhor, nós ficaríamos a noite toda, não conseguiríamos, louvado seja Deus, concluir a mensagem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, ele não é o autor desses feitos. Ele é o ditador. Ele está ditando para o evangelista Lucas, doutor Lucas. O autor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ainda hoje continua fazendo grandes milagres, sinais, prodígios e maravilha. Agora ele não usa mais Paulo. Ele usa Geraldo, ele usa João, ele usa Joaquim, ele usa Manel, ele usa Mateus, ele usa Levi, ele usa Davi. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele usa Jonatas, ele usa todo mundo. Louvado seja Deus. Hoje é diferente. É por isso, louvado seja Deus, que o Senhor, nessa noite, pela sua infinita graça e misericórdia, me revelou esse tema. Autorizados a falar de Jesus. Autorizados, não é só o pastor Geraldo que é autorizado, não. Autorizados, todos são autorizados. Agora, há uma condição para que você possa exercer esse cargo, essa função. Louvado seja Deus, nós vamos entender um pouquinho mais à frente. Não dá para explicar tudo, mas nós vamos explicar algumas coisas. Então, este Paulo, ou esse ditador que ditou para o evangelista Lucas, ele, louvado seja Deus, aparece ali nesse mesmo livro, onde ele entra em cena, no capítulo 6, como é que esse Saulo aparece? Louvado seja Deus na Bíblia. Saulo aparece no capítulo 6, aonde ele é responsável pelo primeiro mártir da igreja. Não entendi, pastor Geraldo, eu vou tentar te explicar. Quando morreu o primeiro mensageiro, servo, discípulo do Senhor, louvado seja Deus, foi sobre a responsabilidade e autorização de Saulo. Daqui a pouco nós vamos entender quem foi Saulo. De Saulo. Saulo de Tarso, que tinha a autorização de Roma. Tinha, louvado seja Deus, a autorização dos grandes religiosos de Israel. Tinha a autorização do próprio patriarca Herodes, o rei Herodes. Todo mundo autorizou a Saulo. Olha, acaba desse negócio aí. Isso aí está tirando a minha paz, o meu sossego. Tem um tal de João Batista que até hoje não sai do meu ouvido. É uma outra história. Então, o próprio patriarca Herodes, ele tinha interesse que essa seita fosse varrida da face da terra, porque isso aí estava tirando a paz dele. Falsa paz, né? Porque a paz que ele queria é viver do jeito dele. Louvado seja o nome santo do Senhor, descompromissado com Deus. Infelizmente, tem pessoas que ainda hoje, eles até querem ser servo de Deus, serva de Deus, cristão, porém do jeito deles. Louvado seja Deus. Não aceita
ser do jeito que a Bíblia diz que tem que ser. Não, é do meu jeito, eu faço, mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe para onde você vai, eu não sei, eu não posso nem falar isso. Louvado seja Deus, a única coisa que eu posso fazer é te advertir. Sai desse caminho, meu irmão, minha irmã, sai desse caminho, porque é caminho de morte. Mas se você ouvir o conselho desse humilde servo do Senhor, enquanto você tem o fôlego de vida, a graça e a misericórdia vai te alcançar. Mas se não ouvir, aí já não é mais comigo. A Bíblia diz, segue-se o juízo, e o juízo é de Deus, eu não sei. Só Deus e você sabe o que você vai falar com Ele no seu último momento. A única coisa que eu posso falar para você sempre, que Deus sempre te dê uma nova oportunidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora, este salmo recebe autorização para perseguir os cristãos. E ali é pego um jovem, o qual havia sido vocacionado por Deus, chamado por Deus, e foi consagrado e separado como diácono entre os 7. Louvado seja Deus, que foi determinado pela igreja de Jerusalém, pelos apóstolos. Eles assim fizeram, levantaram os diáconos como auxiliar, para que pudessem resolver as causas menores, porque estavam subcarregando eles. Louvado seja Deus. E esse Estevão se destacou entre os 7, que ele não somente servia a igreja, não somente obedeceu o apostolado, louvado seja Deus dos apóstolos, mas também começou a pregar a palavra de Deus, pela autorização que ele recebeu. Ele saiu pregando, e ele foi e pregou. Ele pregou na Judéia, ele pregou em Samaria, ele saiu pregando. E com isso, louvado seja Deus, ele desagradou o mundo espiritual das trevas. E se levantou um grande exército espiritual para tragar a sua vida. Louvado seja Deus, é o que eu falei nessa noite. Podem até decapitar a sua cabeça, podem fazer o que quiser, pode te cortar no meio, pode te crucificar, façam o que quiser com o seu corpo físico, mas a sua alma e o seu espírito, se você permanecer fiel, louvado seja Deus, como o próprio Senhor Jesus fala nos seus evangelhos, aquele e aquela que permanecer fiel até o fim, louvado seja Deus, tomará posse da coroa de glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estevão foi um desses, permaneceu fiel, mas como ele estava fazendo muitos discípulos, aí a palavra de Deus começou a ser espalhada em todos os lugares, e com isso começou a incomodar o mundo espiritual das trevas, começou a incomodar as grandes autoridades religiosas da época, como Anás e Caifás, que se achavam o dono da salvação. Louvado seja Deus, se achavam o dono da igreja. Louvado seja Deus. Mas a igreja não era deles, mas eles tomaram posse. E nós sabemos que quando o Senhor Jesus, ele exerceu a sua função ministerial na terra, louvado seja Deus, teve um dia que o Senhor Jesus se irou tanto com esse grupo religioso, que ele falou, ele chegou lá no templo, na porta do templo, do pátio, estava lá todo mundo comercializando, comprando, vendendo, trocando. Louvado seja o nome santo do Senhor. A casa do Senhor virou casa de negócio. Louvado seja o nome santo do Senhor. É outra história. Mas aí estou falando que Jesus fez. Aí Jesus chegou lá naquele lugar, ele viu aquele negócio, ele falou, eu vou acabar com isso aí. Ele pegou algo tipo um chicote e começou, louvado seja Deus, a distribuir
retribuir na vida daqueles atribulados que estavam fazendo da casa de Deus casa de negócio. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Você que está fazendo da casa de Deus casa de negócio, cuidado, que o mesmo Jesus, louvado seja Deus, que desceu o açoite contra aquele povo, ainda hoje, louvado seja Deus, ele continua descendo o açoite. Desperta, desperta, louvado seja Deus. Por quê, pastor Geraldo? Porque o Senhor Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. Mas só que Anás e Caifás, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles se achavam dono da casa de Deus. O ouro que entrava era deles, a prata que entrava era deles, as melhores ofertas eram deles, tudo era deles, e se enriquecendo cada vez mais. Louvado seja Deus. Aí o Senhor Jesus falou: rapaz, é a minha casa, e a minha casa será chamada casa de oração. Desceu o porrete lá, virou a banca dos cambistas, acabou com tudo, soltou as aves, soltou os animais, acabou com aquela bagunça ali no pátio. E com isso trouxe uma rejeição aos religiosos. Eles falaram: rapaz, ele tem que parar esse cara aí, ele tem que parar esse cara aí, rapaz. Ele está dizendo que ele é o Filho de Deus. Ele está dizendo que aqui é casa dele. Como é que esse negócio? Nós temos que parar ele. Ele vai atrapalhar o sistema. Aí começaram louvado seja Deus, a fazer um projeto direcionado pelo inferno para matar Jesus. Louvado seja Deus. Mas aí eles estão pensando que estão fazendo alguma coisa que vai acabar, louvado seja Deus, com aquilo que eles chamavam de seita dos nazarenos. Eles estavam fazendo aquilo que já estava escrito. Só que eles se achavam dono do templo. Olha só como é que é o negócio. Se achavam dono do templo, ensinavam no templo a palavra de Deus, mas não tinham absorvido o que eles mesmos estavam ensinando, que estava escrito no livro do profeta Isaías, que ele deveria morrer e que ele seria levado como cordeiro mudo ao matadouro. O profeta Isaías falou: o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele, e em suas pisaduras nós fomos sarados. E os religiosos falaram: não, nós vamos ter que matar ele. Aí eles acharam que matando Jesus ia acabar. Louvado seja Deus com o ministério dele. Pelo contrário, quando eles mataram Jesus, é que o ministério dele cresceu. Hoje nós estamos na América Latina, louvado seja Deus, no estado do Rio de Janeiro, na nação brasileira, no município de Belfor Roxo, no dia 17/8/2025, anunciando a mesma palavra, anunciando o mesmo Jesus. O mesmo Jesus, 2000 anos depois, nós estamos anunciando o mesmo Evangelho, o mesmo Jesus. Eles não conseguiram calar, porque é a boca do nosso Deus. Ninguém pode calar. Louvado seja Deus, ao nosso Deus. Está escrito: operando eu, louvado seja o nome santo do Senhor. Assim diz o nosso Deus: operando eu, quem impedirá? Louvado seja Deus. Deus operando, quem vai impedir? Então, eles fizeram, louvado seja Deus, aquele motim, armar aquela situação para matar Jesus.
E eles acharam que com isso eles iam acabar com o Evangelho. E, segundo eles, ia acabar com essa seita dos nazarenos. E depois, aqui mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, capítulo 4, nós passamos a sermos chamados de cristãos, porque somos seguidores de Cristo. Por isso o Senhor nos deu aqui na igreja pentecostal, Missão de Deus, esse direcionamento, que não é nosso, é de todos nós. Todas as denominações que se dizem mensageiras de Cristo, eles fazem parte desse ministério. Então nós somos do ministério mensageiro de Cristo. Nós temos o compromisso de anunciarmos a palavra de Deus. Nós recebemos do próprio Deus essa autorização para anunciarmos, louvado seja Deus, nos quatro cantos dessa terra. E agora Ele nos deu essa ferramenta, que é a internet, esse canal no YouTube, que no tempo de Deus ele vai ser soprado, aí cumpre-se o que está escrito aqui. Esta palavra, através desse humilde canal do tempo no celular, ele pode chegar em Jerusalém, ele pode chegar na Judéia, ele pode chegar em Samaria e ele pode chegar também nos confins da terra. Aonde existir a internet, louvado seja Deus, o templo no seu lar vai chegar, anunciando a mesma palavra que os apóstolos anunciaram, a mesma palavra que Jesus, quando no seu ministério terreno, anunciou. Louvado seja Deus, não é outra, é a mesma palavra que está nas Escrituras. Nós vamos anunciar mediante a benevolência de Deus nos quatro cantos dessa terra, para a glória de Deus. Talvez tem pessoas nesse momento que estão nos acompanhando, deve estar falando, pastor Geraldo, é muita pretensão. Olha, o senhor está dizendo que o templo no seu lar vai chegar nos quatro cantos dessa terra? É o propósito. O YouTube existe para quê? É para isso. Não é pretensão, louvado seja Deus, é obediência ao chamado. Nós cremos e essa é minha fé, e eu tenho que ter essa fé hoje. Pastor Geraldo, você está sonhando alto, não tem problema, deixa eu sonhar alto, mas eu estou sonhando mediante a fé, porque é o Senhor que fala, é Ele que nos exalta. Louvado seja Deus. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, com sinceridade, com fidelidade, nós vamos encontrar, e quem vai nos exaltar é o Senhor, não é o homem, é Deus. Louvado seja Deus, não é situação, louvado seja Deus, não é fechar com isso, com aquilo outro, que vai te exaltar. Eles te exaltam e depois eles mesmo te derrubam. Mas quando Deus te exalta, ninguém te derruba. Podem até tragar a sua vida, mas aquilo que Ele deu na sua mão vai permanecer. Aleluia! Para a glória de Deus. Então, esse Saulo foi responsável pela morte do primeiro mártir da igreja do Senhor, chamado Estevão, grande diácono do Senhor, que pregou com intrepidez, louvado seja Deus, com autoridade, com ousadia, louvado seja Deus, com convicção de que valia a pena pagar o preço. Louvado seja Deus. E no momento que ele foi apedrejado, diz a Escritura que ele olhou para os altos céus e ele viu os céus abertos, o povo apedrejando ele. Ele viu os céus abertos, louvado seja Deus. Ele viu o Filho de Deus sentado à destra de Deus Pai. Ele olhou para aquela multidão furiosa, doido para acabar de tragar a sua vida.
Ele poderia dizer, como falou Elias: Senhor, desce fogo do céu, acaba desse povo. Louvado seja Deus. Não. Ele olhou para o alto dos céus e ele falou: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja Deus. E ali terminaram de matar ele. Mas aquelas palavras proferidas por Estevão, elas ficaram não no ouvido de Saulo, mas foi para o coração de Saulo. Porque, afinal de contas, nós não estamos falando de um homem incrédulo. Estamos falando de um homem religioso. Louvado seja Deus. Ele era fariseu. E ele dá testemunho. Ele falou: eu era fariseu, zeloso da lei. Eu não fazia de qualquer maneira, não. Eu fazia dentro das Escrituras. Então hoje, como apóstolo de Cristo, eu tenho que fazer o melhor. Minha responsabilidade é mais. Louvado seja Deus. Eu não posso oscilar, eu não posso negar o nome do Senhor, porque quando eu era religioso, eu era zeloso, eu obedecia à religião, e agora eu obedeço o chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tinha convicção que foi Jesus que o chamou para uma grande obra. E ali foi quando Saulo já começou a se quebrantar, até que ele recebeu uma carta para ir para uma cidade chamada Damasco. E nessa cidade tinha um grupo de cristãos muito grande. E eles estavam crescendo dia a dia cada vez mais. Estavam se espalhando nas cidades circunvizinhas, porque o propósito do Evangelho é esse: ser pregado não somente em um bairro do município de Belfor Roxo, mas ser pregado em todos os bairros do município de Belfor Roxo. Louvado seja Deus, para que todos possam saber e entender que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Ele não foi o Senhor como alguns dizem, não. Ele é o Senhor. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Meu Deus, que coisa linda! E agora, esse Saulo é enviado a essa cidade chamada Damasco. E quando ele chega, louvado seja Deus, a Bíblia diz: no meio do caminho, quando ele estava quase chegando na cidade, aonde no entendimento dele, dos soldados dele, louvado seja, chegará, nós vamos acabar com todo mundo a fim de espada. Louvado seja Deus. Mas aí Jesus já tinha preparado, louvado seja Deus, para resgatá-lo. Louvado seja o nome santo do Senhor. É por isso que eu falei no início dessa mensagem: não adianta se chamar qualificado, se achar qualificado. Não adianta, você tem que ser chamado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no meio do caminho, louvado seja Deus, é no meio do caminho que Jesus vai te pegar, meu amado, minha amada. Você que está por essa live, você que está por um templo no seu lar, recebendo dessa palavra, você que não se acha, louvado seja Deus, em nenhum momento inserido como um pregador do Evangelho, pelo contrário, é subversivo, é contrário ao Evangelho. Eu quero te dizer que é você que Jesus vai te pegar. Ele vai te pegar de jeito no meio do caminho, e quando ele te pegar, você vai falar o mesmo que Saulo falou. Louvado seja Deus. O que ele falou, pastor Geraldo? Você vai entender daqui a pouquinho. E ali, quando ele chegou no meio do caminho, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o seu cavalo lançou por terra.
Mas quando ele caiu, ele já caiu de joelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. O melhor lugar que tem para você, louvado seja Deus, receber da presença de Deus. Louvado seja Deus, ser visto por Deus é de joelho. Não adianta subir na árvore. Na árvore Zaqueu subiu. Quando ele achou que ia ver Jesus, Jesus falou: Zaqueu, desce. E desce depressa. Louvado seja Deus. Desce depressa. E ali Saulo foi lançado por terra. E quando ele foi lançado por terra, que tentou abrir os olhos físicos, humano, para ver o que estava acontecendo, ele viu senão um grande clarão. Louvado seja Deus. Um grande clarão. Mas ele ouviu também uma voz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nessa noite, o mesmo Jesus que falou com Saulo, ele vai falar contigo. Ele vai falar contigo. Será que o seu ouvido está com sensibilidade espiritual para ouvir? Louvado seja Deus. O Senhor Jesus falar com você e obedecer o que Ele vai mandar você fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque se o seu ouvido estiver sensível à voz do Senhor, o mesmo Jesus, não é outro não, o mesmo Jesus que falou com Saulo, ele vai falar contigo. Louvado seja Deus. E aí Saulo foi lançado por terra. E quando ele foi lançado por terra, ele viu uma luz muito forte. E quando ele viu essa luz muito forte, que ele ficou prestando atenção na luz, louvado seja Deus, a sua visão foi tirada, entrou como escama nos seus olhos, mas o seu audível, louvado seja Deus, e ele ouviu uma voz que falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Louvado seja o nome santo do Senhor. Cuidado, meu irmão, minha irmã, você que persegue a um servo, uma serva do Senhor, cuidado que você vai ouvir a voz de Jesus e você vai ter que explicar por que você está perseguindo o servo ou a serva do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí ele falou: Senhor, quem és tu? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele entendeu na hora que ele estava diante de uma alta autoridade. Ele falou: Senhor, quem és tu? Aí ele ouviu aquela voz falando ao seu coração: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Louvado seja Deus. E ele, achando que tinha a resposta, ele falou: Senhor, mas eu não te conheço, eu não sei o que está falando, tentando se justificar. Diante de Deus não tem justificativa, porque Ele conhece o teu deitar, o seu levantar, Ele sabe do seu ontem, Ele está vendo o seu hoje, e Ele já preparou o seu amanhã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Receba no seu coração já uma palavra profética. Jesus já preparou o seu amanhã. Louvado seja Deus. Hoje você olha para você, não se acha em condição, não se acha digno, mas Jesus já sabe que no seu amanhã o nome dele vai ser louvado e glorificado através da sua vida, da sua vida. Aleluia. É através da sua vida que o nome do Senhor vai ser louvado e glorificado. E ali Saulo falou: Senhor,
eu não te conheço, quem és tu? Ele falou, sou Jesus, Saulo. Louvado seja, mas não estou entendendo, Senhor, eu vou te explicar, Saulo. Quem persegue o meu mais humilde, pequenino servo, Saulo, a mim me pertence. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, com esse negócio de ficar perseguindo os servos e as servas do Senhor. Cuidado com esse negócio de ficar falando mal do servo e da serva do Senhor. Se você não entende o mistério de Deus na vida dele e na vida dela, guarda a sua língua pecaminosa para que Deus possa te salvar, te resgatar para a eternidade, para você não perecer com Satanás e os seus anjos no grande dia e seja lançado no lago de fogo e enxofre. Desperta, meu irmão, minha irmã, Jesus está falando contigo. Desperta, ainda há tempo. Sai desse negócio, para de criticar, para de perseguir, para de apontar, para de julgar. Se você não entende, cala a sua boquinha santa. Louvado seja Deus, deixa Jesus fazer do jeito que Ele quer fazer na vida de cada um. Para de tentar ser o crítico espiritual, sabe tudo. Ninguém sabe nada. Só quem sabe é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais que você se acha entendido, sábio, intelectual, você não sabe quantos minutos você ainda tem do fôlego de vida. Você sabe? Sabe? Se sabe, fala comigo. Você não sabe, como eu não sei, como nenhum de nós nos quatro cantos dessa terra, nos confins da terra, sabe o seu último minuto de vida, ou segundo de vida na presença de Deus, ou nesse mundo, nessa terra. Mas eu quero te dizer que esse Jesus que está falando com Saulo, ele sabe. Louvado seja Deus, o último segundo de vida de Saulo, mas não como Saulo, mas transformado, porque Jesus não te vê do jeito que você está hoje. Jesus não te vê da forma que você se encontra hoje. Talvez crítico do Evangelho, crítico da palavra de Deus, não concorda com nada, é contra tudo. Mas Jesus já está te vendo lá na frente, fazendo, sabe o quê? O mesmo que Saulo fez quando foi transformado. Louvado seja Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Agora esse Saulo fala, eu não me acho digno de ser açoitado 3 vezes por 3 quarentenas. Louvado seja Deus de açoite, como foi o meu Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você consegue cantar nas dores? Paulo cantou nas dores. Louvado seja Deus. Mas voltando ao Saulo, ele ouviu. Aí Jesus, ele falou, Senhor, o que queres que eu faça? Aí ele falou assim, agora tu vai para a cidade de Damasco. Tu vai lá, Saulo, mas não mais como Saulo, eu vou mudar o teu nome. Agora tu vai ser meu apóstolo, tu vai ser Paulo. Louvado seja Deus. Agora tu que fazia o mal, Saulo, agora tu vai fazer o bem, Paulo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fica lá que eu vou enviar um profeta. Eu vou enviar um profeta lá para falar contigo em meu nome. Louvado seja Deus. E nessa noite eu quero ser profeta de Deus para a sua vida, meu irmão. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida, meu irmão. Sabe para quê? Para você mudar o quadro da sua vida espiritual, para você se despertar, não permanecer como Saulo. Saulo foi levado para Damasco, ele foi colocado
lá na rua direita, na casa de Judas. Louvado seja Deus, se não me falha a memória, o curtidor de couro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ele chegou com as vistas todas como escama, ele não tinha mais visão nenhuma. Louvado seja Deus. Mas nessa noite, Deus já está me preparando, como preparou Ananias. Louvado seja Deus, o grande profeta, para levar uma palavra de bênção àquele que estava com a sua visão fechada, que não conseguia enxergar nem o mundo físico e nem o mundo espiritual. Nessa noite, o mesmo Deus que abriu a visão de Saulo, abriu a visão física, abriu a visão espiritual, ele vai abrir nessa noite também a sua visão física, a sua visão espiritual, para que tu venhas louvar e glorificar o seu nome. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida nessa noite, como foi Ananias. Deus falou a Ananias: vai lá em Damasco, na rua direita, na casa de Judas, o curtidor. Lá tem um servo meu escolhido, ele está te esperando. Você vai orar por ele, para que caia as escamas do seu sonho. Nessa noite, essa palavra, meu irmão, minha irmã, é para tirar as escamas do teu sonho, para que você possa abrir o seu sonho, para que você possa entender que maior é aquele que te chamou. Louvado seja Deus pelo teu nome, e ele vai mudar o teu nome de pecador para salvo. Louvado seja Deus, de perseguidor para perseguido, mas pelo nome do Senhor Jesus. Mas no grande dia tu receberás a coroa de glória, tu terás o direito à eternidade com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora Deus vai falar. Ele está falando nessa noite ao meu coração. É o que eu falei nessa noite. O meu propósito era um, mas o propósito de Deus era outro. Falar aquilo que ele queria que fosse falado nessa noite, não o que eu queria falar. Louvado seja Deus. E o que Deus queria que fosse falado nessa noite é isso: Ananias, vai lá em Damasco, na rua direita, na casa de Judas, o curtidor. Lá está o meu servo, o meu escolhido. Você vai orar por ele, para que ele recupere a sua visão. E assim Ananias falou: Senhor, mas quem é esse? Aí o Senhor falou: é Saulo. Mas Senhor, com todo respeito, o Senhor não conhece ele não, Senhor? O Senhor não sabe quem tem esse nome não, Senhor? Foi o primeiro perseguidor, Senhor, da tua igreja na terra. Foi o primeiro responsável pela primeiro mártir do Evangelho, o teu servo Estevão, que estava pregando a tua palavra. Ele foi responsável, Senhor, pelo apedrejamento de Estevão. Aí Jesus falou: Ananias, deixa de besteira, vai lá, Ananias, ora por ele, porque ele é vaso escolhido para mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus está falando, louvado seja Deus, da mesma maneira que ele falou com Ananias, ele está falando comigo, para que eu venha falar para você. Você é vaso escolhido do Senhor. Você é vaso escolhido do Senhor, meu irmão, minha irmã. É vaso escolhido. Aleluia! Você é vaso escolhido. Você é vaso escolhido. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ananias foi lá cumprir o ídolo do Senhor. E chegou na casa onde estava Saulo. Quando ele chegou na porta, Saulo falou: irmão Ananias, pode entrar, eu já estou te esperando.
o mesmo Jesus que me apareceu no caminho de Damasco, é o mesmo Jesus que te enviou aqui, Ananias, para orar pela minha vida, para que eu recupere a minha visão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu imagino Ananias meio trêmulo, louvado seja Deus, mas consciente de que realmente Deus falou e confirmou na boca de Saulo. Louvado seja Deus. Mas o que me chama a atenção foi a oração de Ananias. Está faltando muitos Ananias nos quatro cantos dessa terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não que olhe para si mesmo, para o seu emprego. Não é o meu ministério, é o meu chamado, não. Mas é o chamado daquele que Deus o escolheu. Louvado seja Deus. Eu tenho que orar a Deus para que Deus possa te usá-lo muito mais daquilo que Ele tem me usado, para a glória do nome dEle. Louvado seja Deus. E quando Ananias chegou na casa onde estava Saulo, ele falou: Saulo, irmão Saulo, olha só, que recupere a sua visão. Louvado seja Deus. E as escamas caíram nos olhos de Saulo. Não foi isso que Jesus mandou ele fazer? Não foi isso? Exatamente. Ele falou: Saulo, irmão Saulo, que recupere a sua visão. Mas ele foi profeta na vida de Paulo. Louvado seja Deus, agora não mais Saulo. Louvado seja Deus, ele profetizou. Ele falou: eu sou servo do Jesus, o Deus vivo, Nazareno, Filho de Deus. Mas você vai ser muito mais, porque você é vaso escolhido para Ele. Por Ele você muito padecerá pelo seu nome. Você vai pregar, Paulo, em várias nações, os quatro cantos dessa terra. Louvado seja Deus. Saulo e Paulo, muitos anos depois, milhares de anos depois, vão estar falando do seu nome, como nós estamos falando hoje, no dia 17/8 de 2025. Nós estamos falando do mesmo Paulo, porque Ananias profetizou na vida dele com autoridade, direcionado do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Ele falou: Saulo, irmão Saulo, que recupere a sua visão e seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, independente de onde quer que você esteja, independente da situação a qual você possa estar vivenciando nesse momento, que recupere a sua visão espiritual. E seja cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nessa noite nós vamos parar por aqui, porque até aqui o Espírito Santo de Deus me permitiu ir. Se Ele permitir, numa outra oportunidade, ir mais adiante, nós iremos. Mas o propósito da mensagem dessa noite é esse. Louvado seja Deus, que você também é o escolhido do Senhor. Louvado seja Deus. Autorizados a falar de Jesus. Você agora é um autorizado a falar de Jesus. Mas, pastor Geraldo, qual as características do autorizado para falar de Jesus? Eu vou proferir rápido, nem vou esmiuçar, é rápido. Primeiro, louvado
Louvado seja Deus. A primeira característica daquele que é testemunho de Jesus, ele tem que ser salvo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E depois, pastor Geraldo, segunda característica daquele que é escolhido para ser testemunho de Jesus, tem que ser íntegro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Qual é a terceira? A terceira característica daquele que foi escolhido para ser testemunho de Jesus, ele tem que ser obediente. Louvado seja o nome santo do Senhor. A quarta característica daquele que foi escolhido para ser testemunho de Jesus, ele tem que ser perseverante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não vou nem explanar, senão vou ficar até amanhã. Louvado seja Deus. E para fechar, qual é, pastor Geraldo, a quinta característica daquele que foi escolhido para ser testemunho de Jesus? Ele tem que ser fiel. Louvado seja Deus. No livro de Apocalipse, no livro da Revelação, diz: e se tu permaneceres fiel até o fim, dar-te-ei a coroa de vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso diz aquele que é. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você crê que essa palavra é fiel, ela é verdadeira no seu coração, faça, louvado seja Deus, esse análise da sua vida, vê se você está enquadrado, mas o mais importante é que você seja salvo em nome do Senhor Jesus. E eu já vou estar contribuindo para que esse ministério venha se cumprir na sua vida. Como, pastor Geraldo? Eu já vou te explicar. Você que ficou até este dado momento comigo, por essa live, vai estar nos acompanhando através deste canal do YouTube, o Templo no seu lar. Você que estava afastado um dia, você até fez a obra de Deus. Louvado seja Deus, ao contrário de Saulo. Porque Saulo primeiro fez errado para depois fazer certo. E você fez certo e agora está fazendo errado. Mas você entendeu a palavra que foi pregada nessa noite. Você não quer permanecer como Saulo, você quer ser transformado em Paulo, você quer ser o emissário de Cristo, o mensageiro de Cristo. Louvado seja Deus. O que eu tenho que fazer, pastor Geraldo? É simples. Agora sim, abra a sua boquinha santa, fala o seu nomezinho para Jesus, e novamente o seu nome vai ser assim aceso no livro da vida do Cordeiro para todo o sempre. Pastor Geraldo, eu nunca fui como Saulo nem como Paulo, mas eu ouvi essa palavra, eu guardei ela no meu coração, eu entendi, sou esmiuçou, eu entendi. E eu quero tomar posse da minha bênção. Eu quero receber a coroa de glória. Louvado seja Deus. Eu quero estar diante desse Jesus. O que eu tenho que fazer, pastor Geraldo? É simples. Abra a sua boquinha santa. Fala o seu nomezinho para Jesus. Para Jesus. O seu nome também vai ser escrito no livro da vida e do Cordeiro para todos sempre. E agora eu vou estar orando pelas suas vidas, juntamente com a igreja. Você que pode interceda por essas vidas, para que também eles tenham direito à salvação e que os seus chamados sejam confirmados em nome de Jesus, porque você foi escolhido por Deus. Louvado seja Deus, você foi autorizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ser testemunho dele. Louvado seja Deus. Em Jerusalém, em Judeia, em Samaria
e até nos confins dessa terra. Soberano Deus eterno, Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais na tua presença e oração, nessa noite, nesse dia, eu quero estar entregando em tuas mãos, ó Pai, essa vida que voltou para a tua casa, para a tua presença, essa vida, Pai, que nessa noite te reconheceu como o único verdadeiro, exclusivo Salvador da sua alma, que eles possam ter a certeza, ó Pai, que os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos nessa oportunidade já estarmos orando pelos pedidos de oração, pelo caderno de oração, por cada pedido que tem chegado até a mim, para que assim pudessem interceder pelas pessoas. E hoje chegou mais um pedido especial, foi colocado no caderno de oração. Eu não preciso falar, mas Deus sabe, e eu creio que Ele já está agindo. Louvado seja Deus, e no momento certo, o nome dele vai ser louvado e glorificado, através também desse grande testemunho. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais na tua presença em oração, eu quero estar apresentando, Pai, a cada pedido de oração diante do teu altar, a cada nome, meu Pai, que se encontra nesse caderno de oração, a cada pessoa que tem clamado, suplicado pela tua graça, pela tua misericórdia, precisam, meu Pai, receber o milagre da tua parte. Contempla, Pai querido, a sinceridade que há no coração dessas pessoas. Pai querido, segundo a sua graça, a sua misericórdia, a sua benevolência sobre nós, conceda, Pai querido, a essas pessoas também a vitória, em nome de Jesus. Resgata, salva, liberta, Pai querido, batiza com teu Espírito Santo, cura, Pai querido, faça com que essas pessoas possam entender que só o Senhor é Deus. Aleluia. E graças a Deus. Quero agradecer a Deus nessa noite por cada pessoa. Quero agradecer pela sua vida, meu amado, estar por essa live conosco até este dado momento. Você que tem recebido da parte de Deus através dessa palavra, você que foi tocado, você se sentiu transformado nessa noite. Você se sentiu importante para Deus. Todos nós somos importantes para Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós fomos autorizados pelo Senhor Jesus para sermos testemunho dele. Louvado seja Deus. Em Jerusalém, na Judéia, louvado seja Deus, em Samaria e até os confins dessa terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pelas suas vidas, que sejam grandemente abençoados em nome de Jesus. E vamos estarmos orando pelo término desse trabalho para a glória de Deus. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais na tua presença em oração, nessa noite, nesse dia, esse teu humilde servo, Pai, entra clamar pela tua graça e infinita misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas. Leva-nos de volta aos nossos lares, a ser salvo, livra-nos, ó Pai, dos homens sanguinários, da bala perdida, toda sorte, malignidade, dos homens roubadores, matadores, sanguinários, perversos, malignos, contenciosos, corruptos e sedutores, que sejam queimados, Pai, seja lançado por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, todo o trabalho feito nas encruzilhadas, Pai querido, na linha do trem, na linha de subida, na linha de descida, na autopista, na pista de subida e descida, na cachoeira, na mata virgem, na praia, na beira da praia, no mar, na porta do cemitério, dentro do cemitério,
Pai querido, na catatuba, no necrotério, Pai querido, aonde foi feito, Pai querido, uma obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, um trabalho de voodoo para tirar a paz, a alegria, a harmonia na vida dessa pessoa, Pai querido, que nessa noite, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal sai e não volte nunca mais. Eu vim buscar uma bênção. Jesus tem bênçãos para dar. Levante as mãos para os céus, recebam raio de luz e cante comigo, aleluias. O dono da bênção é Jesus. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso esteja com todos nós, não só hoje, mas que seja para todos sempre. Todos aqueles que crerem digam amém. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. Está terminado mais um culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças.